Glória a Deus, igreja. Esse povo bonito de Jesus. Não precisa, pastor, obrigado. Glória a Deus. Querido, você trouxe a sua palavra nessa noite, sua Bíblia? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, glória. Deus é fiel, amém? Toda honra, todo louvor, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Vai dizendo com essa palavra, vai exaltando a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nossas vidas. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Querido, não tenho o costume de usar o computador, mas eu escrevi ontem e não deu tempo de imprimir, tá bom? Não se constrange. O que está aqui também. Amém? Mas você pode também aí, se você não tem a sua Bíblia, cutuca alguém do seu lado, lê junto com ela. Se a pessoa tem o celular, baixa o aplicativo aí. Mas não se distraia, é um momento tão importante a palavra de Deus. Se você não conseguir nada ali, vai passar aqui também. Se você quiser uma Bíblia, tem lá atrás também. Mas nós vamos nos concentrar, porque é aonde a palavra de Deus ela fala nos nossos corações. Eu quero agradecer, a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui comunicando a palavra do Senhor. Normalmente estamos ali ministrando o louvor aqui, e também com jovens, e é uma honra poder, servir ao Senhor também de diversas maneiras. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, quero honrar ela, que foi lá por EDD, não sei se ela está aí. Cadê? Ô Glória! Olá, que amor. Glória a Deus pela vida dela, que me suporta. 10 anos já, ô Glória. Nós, graças a Deus. E assim também aos nossos pastores, Pastor Amado, Pastor Maurício, Pastora Rita, deu essa oportunidade de poder ministrar, aos pastores aí que estão trabalhando, aos líderes, Acho que é importante lembrar esta honra, porque a igreja, ela é um corpo de Cristo. E este culto, ele funciona com você aqui, querido. Não vai ser apenas eu aqui falando, mas é importante que você interaja. Como que você vai interagir? Dando um glória a Deus, vamos treinar? Faz assim, glória a Deus! Aleluia! Eita, agora! Pode falar. Isso, fala a Deus. Pode falar o que você sentir no seu coração, querido. Mas vai dando glória. Se eu esquecer alguma coisa aqui, você fala, glória a Deus! Fica à vontade, sabe? Você vai fazer este culto, como o pastor Marcos falou. Você não veio apenas receber algo, mas você veio entregar algo para o Senhor. E não há como chegar diante do Senhor e sair do mesmo jeito. Mas é necessário abrir o coração. Amém? Nós estamos numa igreja, você está numa igreja em movimento, uma igreja que é maravilhosa, onde é uma honra poder receber os visitantes aí. Você que não conhece, como o pastor Marcos falou, a Igreja da Aliança, a igreja em célula, onde ela também é MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, onde nós trabalhamos com as células que são microcultos nas casas das pessoas, reuniões para realmente apresentar a palavra, ter aquele momento de comunhão, aquele momento de oração, a pessoa sendo treinada, pastor, profeta, missionário, vai surgindo de tudo na célula ali. Adoração é algo maravilhoso, as células. Se você tiver a oportunidade, eu convido você a ir realmente para uma célula. E para expandir ainda mais o reino de Deus, quem está participando das casas de paz, dá um glória. Oh, glória. Olha aí, mais aqui de manhã, que bênção. Eu vou tomar bastante água, eu estou sem voz. Querido, nós estamos na Casa de Paz. O que é a Casa de Paz? É uma estratégia evangelística onde é feito para realmente expandir as células. Veio lá de São Paulo, um grande pastor teve essa estratégia, fez um manualzinho ali, um livro. E durante essas semanas, são 5 semanas, nós estamos na 3ª semana, e cada semana tem sido algo maravilhoso. Cada semana a Casa de Paz se cumpre lá em Lucas 10, que Deus enviou os seus discípulos para irem de 2 em 2, onde eles entravam ali, a paz se estabelecia sobre aquela casa. Amém? Então, quando você entra naquela casa ali, assim eu tenho sentido a presença de Deus. Estamos fazendo na área preta ali, são acho que 7 casas de paz, Então, na onde você
entra naquela casa, realmente há uma paz, há uma batalha acontecendo para que vidas sejam transformadas, gigantes caiam, e tem sido poderoso, curas estão sendo liberadas. Semana passada, retrasada, né, foi falado sobre o perdão. Você não estava aqui, ou se você estava, lembre-se, né, a primeira pedra, ou a primeira chave, e a qual tem sido ministrada, vai ser ministrada nessas 5 semanas. Cada semana você vai recebendo uma chave. Quem quer ganhar uma chave hoje aí, amém? Uma chave para destravar algo na sua vida, uma chave que vai abrir uma porta na sua vida, que vai destravar realmente algo de Deus para você. Então, a primeira chave foi liberada sobre o perdão, que falou sobre a cura do paralítico lá, aqueles 4 amigos, que foi uma história poderosa, onde ele recebeu a cura, desceram ele pelo telhado, é algo poderoso. Então, foi maravilhoso. Assim também, o quebrantamento foi na semana passada. Foi falado ali sobre a mulher cananeia, e ela realmente chamou a atenção de Jesus, pois ela não desistiu diante da batalha, mas ela se quebrantou ainda mais diante dos obstáculos e realmente teve a sua filha curada. E hoje nós vamos falar sobre determinação. Eu pergunto para você, você é uma pessoa determinada? Você é uma pessoa que não se abala, independente das dificuldades? A determinação, posso-se dizer que ela é um fruto da fé. Posso dizer que ela é a continuação da fé, porque não há como você ser determinado sem exercer a fé. E você quer mais fé nessa noite, amém? Quem quer mais fé? Eu vou ficar falando assim para você participar, amém? Glória a Deus. Então, a fé, querido, a fé, o que é a fé para mim e para você? Em Hebreus capítulo 11, fala ali que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas ela só vem mas ela aumenta na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos 10 fala ali, 10, 17. Então, quando você vai ouvindo a mensagem do Senhor, essa mensagem vai enriquecendo a sua fé. E essa mensagem a qual eu estou falando é a palavra de Deus. Então, por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês, um aplauso. Mas esse aplauso nós nos remetemos ao Senhor, porque a palavra ela é poderosa mesmo, ela é maravilhosa. Nós temos ali a oportunidade, 2 Timóteo fala ali, do capítulo 3, 16, 17, fala sobre o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz ali que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que um homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, nestes cultos, muitas vezes, eu sei que é gostoso quem está aqui em cima de ver você sorrindo, não ver dormindo, mas em alguns momentos a palavra ela vai nos confrontar. Alguns momentos é necessário você olhar para dentro de você e realmente entender que Deus está falando com você. Não é eu aqui, o Bruno, né? Não sou eu aqui que estou falando com você, mas é a palavra de Deus, amém? Então, nós devemos nos alegrar com esta palavra. Nos alegrar. Você está feliz? A palavra, então, o tema determinação é um tema forte, querido, porque muitas vezes eu perguntei para você, você é uma pessoa determinada? Então, o que é ser determinado? As características de uma pessoa determinada começa por uma pessoa que é entusiasmada. Você é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que realmente toma decisões fácil, tem objetivos claros, é focado, se move com facilidade, tem ação, não é estagnado. Uma pessoa determinada, ela não fica parada, independente das circunstâncias, mas ela realmente, ela é focada no objetivo. Então, assim do contrário, a gente vê as pessoas que não são determinadas, geralmente, elas são indecisas. Ao contrário da determinação, vem a indecisão, vem a inconstância, as dúvidas, as inseguranças, os medos, aquilo que tenta te paralisar para não alcançar o objetivo de Deus. Mas nesta noite, independente do que você está, quero dizer que Deus conhece o coração, e Deus quer levar nessa noite uma determinação para a sua vida, que realmente vai chamar a atenção dele, e você vai alcançar o sobrenatural de Deus, amém? Glória a Deus. Então, a determinação é a força interna que te impulsiona para você ir além dos seus limites.
né, que te faz realmente viver o sobrenatural. Muitas vezes nós nos perguntamos qual que é a diferença entre vencer aquele que vence e aquele que perde. A diferença daquele que vence e aquele que perde não está na quantidade de obstáculos que ele enfrenta na vida, quantidade de desafios, mas está na capacidade de ele não desistir. Então, uma pessoa determinada, ela não desiste, independente das dificuldades, independente das batalhas. Nós vamos ver aqui que talvez você não se atentou, mas nós somos treinados a ser determinados desde criança. Você, quando criança, aprendeu a andar e a tua mãe lá, uhul, nossa, olha lá, ele andou. Mas você caiu a primeira vez. Mas nem por isso desistiu, caiu, levantou, caiu, continuou. Então, a determinação daquela, se não tivesse uma determinação com aquela criança, não teria andado. Então, é algo natural que tem que surgir. Mas, sem determinação, ninguém chega a destino nenhum. Então, entendemos a importância da determinação. E, então, diante disso, na palavra de Deus também, nós vemos... glória, está faltando a voz. Na palavra de Deus, nós vemos vários desafios. Várias pessoas que alcançaram o sobrenatural quando ouviram a palavra de Deus e se disponibilizaram a ir cumprir aquela mensagem, como Noé. Lembre-se, na palavra ali, Noé recebeu uma mensagem, falou: Noé, Deus falou para ele: Noé, diante de ti farei uma grande nação também, né? Pegou ele lá e falou: você vai perpetuar, vai continuar a espécie ali. Noé construiu a arca Noé construiu a arca que Deus pediu para ele por mais de 100 anos. Ele foi determinado, ele não desistiu. Assim, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém por 52 dias. Ali, muitas pessoas, muitas oposições, muitas batalhas, mas mesmo assim ele não desistiu, não se abalou. Nós vemos José diante de perseguições, diante de batalha, diante de tantos desafios, até ele não se abalou realmente e não negligenciou aquilo que Deus falava com ele. Ele não negligenciou o seu chamado e realmente se tornou governador. Glória a Deus. Então, agora nós vamos ver uma história que vai demonstrar essa determinação, na qual é a palavra de Deus, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse junto comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 25. Quem achou, dá uma glória a Deus. Oh, glória. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos orar. Feche os seus olhos aí, vamos orar para que o entendimento da palavra venha sobre você, venha sobre mim, e Deus possa falar com você. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa leitura, por essa mensagem, e pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, aquele que
é o consolador, que é o auxiliador, que Ele explica todas as coisas, Senhor, aos nossos corações. Senhor, tenha liberdade nesta noite, abençoa a Tua igreja com a Tua mensagem, abençoa, Senhor, com o entendimento. Nós repreendemos e levamos cativo toda a opressão, toda a obra contrária nas nossas vidas. Declaramos que somente o Senhor tem liberdade neste local, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é poderoso. Amém? Então, diante de tantas histórias abençoadas na palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre esta mulher. É porque é um exemplo de coragem e perseverança. Nós vemos que ela passou por vários desafios físicos. A doença que ela tinha era insuportável, querido. Era algo realmente que a maltratava fisicamente, emocionalmente, de todas as maneiras, porque ela deveria viver isolada diante das pessoas. Mas havia algo que a enfermidade não conseguiu roubar dela. O que foi, querido? Foi a sua determinação. Nada pôde parar ela crer que ela poderia ser curada. Nada pôde parar e impedir que aquela fé verdadeira, uma fé verdadeira não é uma fé que fica estagnada, mas é uma fé que se move, é uma fé que avança de encontro ao objetivo na qual ela deseja. Então, essa fé nós podemos ver na vida dessa mulher. A sua história lembra que quando tudo parece perdido, o que precisa, querido? Apenas um passo de fé para que tudo possa mudar, amém? Então, Deus, nós vemos nessa história que nós precisamos ter uma fé que vence a desesperança, a incredulidade, que vence realmente aquele sentimento de parece estagnado mesmo, parece que as coisas não vão mudar. E nós podemos ver no versículo 25 ali, de Marcos capítulo 5, versículo 25, que ela não se acomodou, mas ela realmente mostrou a sua determinação, enfrentando a multidão, enfrentando ali o julgamento que ela iria enfrentar. Em Levíticos, nós vemos ali por que a mulher impura, a mulher que estava com fluxo de sangue, ou naquele período. Em Levítico nós temos a lei que fala sobre a pureza. Levítico capítulo 15, versículo do 25 ao 27, fala sobre a maneira de você se limpar, algumas ordenanças que Deus nos ensina. A Bíblia é o manual do cristão e é o manual do ser humano mesmo, porque Deus nos instrui a viver de um modo melhor. Então, essa mulher, ela padecia de uma enfermidade que as mulheres enfrentam todo mês ali, um pouco do que ela enfrenta, que é o ciclo normal, né, da menstruação na mulher, que é o ciclo da troca do endométrio ali da mulher, onde é uma pureza, uma limpeza para poder ter filhos, né? Mas é algo dolorido. Eu vejo para a minha esposa lá, no dia que ela tá sofrendo nisso, tem que cobrir ela, tem que dar chocolate, tem que ter cuidado do jeito que fala, tem que ficar tem que ficar adulando. Não é fácil, querido, mas a tal da TPM, né? Mas Deus já curou ela de toda a TPM, glória a Deus. E assim também, eu imagino, querido, como deve ser para aquela mulher, porque a minha esposa sofreu muito ali no começo, com questão de dores, assim, por causa, acho que não parte apenas dela, né? Mas de várias mulheres sofrem com essa questão, porque é todo mês, 7 dias, 8 dias, e depois tem um período de renovação. Mas Deus assim, escolheu colocar na palavra de Deus essa história para mostrar o quão realmente Ele ama não apenas as mulheres, mas Ele deseja curar e ver a determinação na vida dos seus filhos. Então, essa mulher, ela tinha uma doença ali que era o fluxo de sangue, está escrito, mas era uma hemorragia constante. Não fala verdadeiramente o que é, se era endometriose, alguma coisa assim, mas imagine você, mulher que sabe, dia e noite, ou um dia sim, um dia não, ser menstruada por 12 anos. 12 anos, a qual aquele fluxo de sangue, quando você perde, também homem, se você perder alguma quantidade de sangue, vai chegar um momento que na consequência você vai ficar com
desnutrição. Você vai ficar, talvez, com falta de ferro, vai começar a sentir dores, fraqueza, indisposição. É o que acontece com a questão da falta de sangue. Então, com a perca de sangue. Então, naquele momento, essa mulher, ela gastou tudo que tinha, ela gastou com remédios, gastou com a parte onde ela poderia fazer. Mas nós vemos que a determinação, a pessoa determinada, ela não olha para as barreiras, ela não olha para a barreira, mas ela olha para o alvo aonde ela vai chegar. E nós podemos ver que, assim como ela, um exemplo lá, né, Zaqueu, né? Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu olhou, eu quero ver Jesus, subiu na árvore lá e teve a determinação. E assim, Jesus fala lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, se podes, chegou o pai ali e perguntou para Jesus, Jesus, pode curar o meu filho? Jesus perguntou para ele, se podes? Ele falou, tudo é possível aquele que crê. Então, tudo é possível aquele que crê. Então, nesta noite eu te desafio, como a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que você, independente da batalha que você tem enfrentado, se você se posicionar e falar, Deus, eu quero ser transformado, eu quero que a minha vida seja transformada, vai acontecer um milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Vai acontecer. Muitas vezes, querido, nós escolhemos aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Ela gastou, no versículo 26, fala ali, que ela gastou boa parte do seu dinheiro com os médicos e aquela doença apenas piorava. Mas algo interessante nós podemos aprender com essa questão também, que é não apenas ela gastou o seu dinheiro, mas ela fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. E quantas vezes eu e você não fazemos o básico que está no nosso alcance, para alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas? Aprendemos com essa história que ela gastou, mas ela olhou para Deus, ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, então ela parou de olhar para a parte da medicina, parou de olhar para o obstáculo natural e olhou para o sobrenatural de Deus, olhou que havia uma possibilidade de transformação. Então, nesta noite, o que você tem feito para alcançar os objetivos da sua vida? Você tem feito a sua parte diante da sua casa, diante da sua família? Eu te pergunto, se você deseja ganhar a sua família para Jesus, você deseja ter uma paz dentro da sua casa, o que você tem feito para poder realmente, será que tem tirado tempo de qualidade com os seus familiares? Será que você tem um sonho ali, eu quero emagrecer, vou perder 10 quilos, mas não consegue ver um bombom na frente que sai comendo? Então, qual que é a sua fraqueza, querido? Qual que é a sua fraqueza? Apresenta para Deus nesta noite e fala, Senhor, eu quero ser mais determinado. Porque a determinação não se baseia apenas aqui pelo ato na fé aqui, mas é no dia a dia, é no seu cotidiano que você vai mostrar quem é Jesus na sua vida. É através do seu testemunho diário. E a palavra diz ali que muitas vezes ela estava cansada já mesmo, mas ela não aceitou aquele cansaço. Então, ela não sabia talvez essa passagem, mas em Marcos capítulo 11, versículo 28, a palavra diz ali que vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vá diante do Senhor Jesus nesta noite. Apresenta o seu problema diante de Deus. Se você que está cansado, você que está sobrecarregado, apresenta diante dele e ele vai aliviar o seu fardo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, está comigo? Então, somente quem vence as resistências vai extrair o poder de Jesus. Somente se você realmente enfrentar esses obstáculos, você vai ter uma fé ativa, uma fé que é determinada. A palavra diz em Tiago 2, versículo 22, versículo 17, que assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então, eu e você, querido, nós estamos aqui sendo treinados hoje.
né? Para que essa semana você possa ir de encontro às casas de paz, você possa ir de encontro ao seu trabalho, você que não vai para a casa de paz, você que possa, aonde você for, você possa exercitar esta fé, assim como esta mulher, ela foi de encontro a Jesus. Então, você vai, aonde você vai, Jesus é com você. Jesus deseja ser realmente, ter parte da sua vida. E ele diz ali, antes de tocar em Jesus, antes dela tocar em Jesus, ela já dizia, se eu apenas tocar nele, eu sei que eu serei curado. Então, a determinação começa no nosso coração, querido. Ela dizia ali já em seu coração, em sua mente, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Então, eu te pergunto, será que as circunstâncias têm sabotado o seu dia a dia, ou o seu interior tem sabotado o seu dia a dia? Antes mesmo de acontecer, você já pensa, não vai acontecer. Ih, ó vida, ó céus. Você é aquela pessoa que nada tá bom, às vezes acontece uma coisinha, você já começa a dizer que não vai dar certo. Mas aprendemos com esta mulher que mesmo diante dos obstáculos, ela creu no impossível, ela creu naquilo que era invisível. Quem acredita, é necessário acreditar primeiro dentro, para que depois fora possa ser manifestado o sobrenatural. Então, nós precisamos realmente crer na palavra de Deus dentro de nós e falar, Senhor, eu creio, vai acontecer, ainda que os meus olhos não veem, eu já vejo meu filho liberto, minha casa liberta, eu já vejo a minha casa transformada, eu já vejo a cura do meu pai, da minha mãe, já vejo o meu trabalho, já vejo o que você visualiza nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o que você visualiza? Pelos olhos da fé, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer, querida. Ali a palavra diz, Romanos 12:2, ali, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos transformar, né, pela renovação na nossa mente, para poder provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que mudar todos os dias, focar na palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero aprender mais a tua palavra, alimentar a fé, alimentar, porque saco vazio não para em pé, né? A gente aprende assim, mas assim também o que você comeu ontem não vai se sustentar hoje. Então ela realmente se posicionou e falou, não, eu estou disposto a viver algo novo na minha vida. A gente vê que é necessário alimentar a mente para que realmente a sua fé seja renovada. Valorizar cada dia mais o relacionamento com Deus. Nós precisamos tocar em Jesus de um jeito diferente. Na palavra a gente vê aqui que ela chegou por trás de Jesus. E nós vemos que naquele momento, quando Jesus saiu do mar da Galileia ali e entrou naquela cidade, a multidão amontoava e eram muitas pessoas. De alguma maneira ele andava exprimido, e as pessoas querendo tocar em Jesus. Se Jesus entrasse aqui agora, eu ia correndo para abraçar ele. O que você ia fazer se Jesus passando aqui assim? E será que você ia de encontro a ele? Amém? Quem vai de encontro a Jesus? Amém? Quero que você visualize, querido, visualize essa situação onde ela entrou naquela cidade, né? Jesus estava indo lá para curar a filha de Jairo, mas antes encontrou esta moça, mas ali naquela multidão apertava, e daqui para lá, e as pessoas tentando encostar nele, muitas pessoas encostavam, amontoavam ali, mas ninguém conseguia tocar nele de um modo diferente. Mas esta mulher tocou nele, não apenas com o seu toque físico, mas com o toque da fé, um toque da determinação, um toque que não se deixou levar pelas circunstâncias, mas ela, como eu falei para vocês, Levítico fala que a mulher impura, a mulher no momento do fluxo de sangue ali, se ela encostasse alguma coisa, ou aquela pessoa, aquele objeto estaria imundo, e aquela pessoa, ao encostar naquela mulher, ela teria que se purificar 7 dias, não poderia também encostar em mais nada. E ela sabia do risco, os sacerdotes naquele local ali, se apegasse, eu não sei o que aconteceria com ela, mas realmente ela não se deixou levar pela circunstância, mas realmente quis tocar no Senhor Jesus. O
que você tem feito para tocar no Senhor Jesus nesta noite? Jesus não responde ao acaso, mas Ele responde à nossa fé, querido. Ele responde não apenas ao seu choro, mas realmente a um toque sincero do seu coração. A você realmente dizer para Ele: Senhor, eu estou disposto a me humilhar, a se abaixar. Nós vemos na história, e outras passagens ali, nos livros fala em Lucas, que ela tocou na orla do seu manto. Então, imagine aquela cena, aquele monte de gente, ela indo de encontro a ele para encostar na parte de baixo ali da sua roupa, para encostar na sua roupa, sem se deixar abalar. Ela foi ali agachada mesmo. Nós podemos ver, podemos aprender que é necessário muitas vezes você se dobrar diante do Senhor Jesus. É necessário muitas vezes você se humilhar diante das situações para demonstrar quem é o seu Deus, demonstrar a sua fé, demonstrar dentro da sua casa que você mudou, demonstrar diante dessa semana que existe um Deus na sua vida, demonstrar que realmente há um sobrenatural na sua vida. Então, assim, não se deixe ser parado pela fé, ser parado pelos obstáculos, né, pela falta de fé, mas realmente peça para Deus: Deus, dá-me mais fé nesta noite. Nós podemos ver que a determinação gera testemunhos e uma restauração que mudou a vida dela de uma forma sobrenatural. Nós vimos ali que quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu o fluido da saída da sua virtude, do poder dele. Então, na hora que eu estava fazendo a mensagem, ele pensando: meu Deus, né? Como que deve ser você que, o mais prático ali, você tem o seu cartão de crédito. Eu imagino isso, assim, você indo na maquininha, que você vai pagar com a maquininha do crédito lá, você encosta o cartão e sai ali o seu dinheiro, um exemplo prático ali, né? Sai ali o dinheiro que tem lá no teu banco e você pagou a conta. E assim ela talvez estava com a sua fé fragilizada, mas em Jesus, Ele há todo o poder, há toda a autoridade, há toda a virtude, há uma unção sobrenatural sobre Ele. E quando ela encostou nele, com o crédito da fé ali, ela teve a sua vida transformada, porque não tem como tocar em Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, ela tocou em Deus de uma forma sobrenatural, e ela recebeu algo sobrenatural. Então, esteja disposto a fazer algo a mais para chamar a atenção do Senhor Jesus. Esteja disposto a enfrentar os desafios. O milagre não é só para que você, não é para você apenas, mas é para mostrar que Jesus está na sua vida. Você é a testemunha para as outras pessoas. Então, quando ela tocou em Jesus, imagine aquela cena lá, ela encostando lá, e Jesus, o que aconteceu aí? Perguntou ali, será que ele não sabia quem tocou nele? Ele sabia quem tocou nele, mas é necessário, muitas vezes ele acrescenta em nós, ele está a todo momento nos ensinando. E naquele momento ele estava ensinando algo para os seus discípulos, que até mesmo aquela mulher impura, né, chamou mais a atenção dele do que a multidão que o aglomerava. É impossível, assim algumas pessoas estão tentando tocar em Deus sem querer se humilhar, estão tentando tocar em Deus sem querer obedecer a palavra, estão tentando tocar em Deus apenas vindo no domingo. Mas é necessário, ela naquele momento, ela fez algo a mais ali, e ela chamou a atenção de tal maneira que ela recebeu a restauração, a transformação e a restauração da sua identidade. A identidade dela estava deturpada, ela era vista como uma mulher imunda. Sai daqui, aonde não vem encostar em mim. Ela realmente perdeu 12 anos o contato com seus familiares, perdeu dinheiro. Ela já não tinha mais, não sabia o que era ser filho. E Jesus se agacha, querido, nesta noite e fala para mim e para você: meu filho, a tua fé te salvou. Meu filho, é possível ser transformado. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. O que tem, ele nesta noite, querido, ele assim, como aquela mulher, ele se abaixou e olhou para ela e falou: filha, vai em paz, a
fé te salvou, está curado. Então, neste momento, querido, o que tem te impedido, o que tem feito você, o que tem te impedido de tocar em Jesus? Qual é talvez está fluindo, está saindo, você vem aqui, recebe, mas no outro dia você já está com a inconstância, não consegue mais permanecer do mesmo jeito? Qual é realmente a determinação? Eu estava na dúvida se eu ia falar dessa história, mas tem uma história ali, nós vimos nas Olimpíadas do México em 1968, onde um rapaz ele foi fazer uma maratona. Ele diz ali John Stephen, eu não sei falar o nome dele, é diferente aqui, mas ele chegou naquela maratona, 42 quilômetros a maratona, e no meio daquela maratona chegou um momento que algumas pessoas têm uma disputa de espaço ali, e alguns esbarraram nele, ele caiu, se ralou tudo, até realmente fraturou um ombro, ralou tudo a perna, teve um deslocamento ali no dedo de lá. Mas naquele momento nós vemos na história que ele chegou 1 hora e pouco depois do último colocado. A imprensa estava ali realmente celebrando os vitoriosos, e depois foram perguntar para aquele homem: por que você demorou tanto? O que aconteceu? O que não te fez desistir diante desses obstáculos? Mas ele olhou para aquela repórter e ele falou: o meu país não me enviou mais de 8.000 quilômetros para eu apenas começar uma corrida, mas é para que eu terminasse aquela corrida. Então ele chegou mancando 1 hora e pouco depois, mas ele terminou aquela corrida. Então, assim, querido, é um exemplo para mim e para você. Deus não te colocou nessa vida para você apenas começar alguma coisa, mas Ele te chama para terminar a corrida da fé e vitorioso, em nome de Jesus, amém? Ele te chama para terminar essa corrida, porque a caminhada da fé daquela moça não parou naquele momento. Ela teve a sua identidade renovada, ela teve a sua cura alcançada, mas a salvação, realmente, como Paulo fala em 2 Timóteo lá, que ele fala ali: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus vem buscar, Senhor. O Senhor Jesus vem nos buscar, Ele vem realmente buscar a sua igreja, e aquele que estiver determinado, aquele que permanecer até a volta do Senhor Jesus, esse será salvo, esse vai alcançar a coroa da justiça, a coroa da salvação. Então, nós, recapitulando ali, essa mulher do fluxo de sangue, nós podemos aprender então que nós não podemos parar mediante a multidão, não podemos ser impedidos diante das circunstâncias, mas ser movidos diante da fé. E nós aprendemos também que nós primeiro devemos crer no nosso interior para que as coisas aconteçam, e exercitar como um ato de fé. É necessário tocar em Deus todos os dias. Você tem a oportunidade nesta noite, porque a palavra, talvez você pensa: eu não estou vendo Jesus aqui, mas a palavra fala que eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Ele fala: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o Consolador, o Auxiliador, aquele que vai estar em vocês. Então hoje você pode tocar em Deus através do Espírito Santo. Hoje você pode experimentar o fogo do Espírito Santo nesta noite, se você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais a presença do Senhor. Então, nós aprendemos que o que acontece em nossa vida não para em nós, mas acontece também ao nosso redor, como somos testemunhas do Senhor. E eu gostaria que você ficasse de pé, querido, para nós estarmos orando.